Graça e paz, família. Bom dia. Vamos estar iniciando agora o devocional 7. E Salmo 7 diz assim, Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebente a minha alma, como leão despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se a perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei o que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a qualquer aos pés, a vida sobre a terra, reduza ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará ajuntamento de povos por causa deles, pois voltas às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado seu arco, está aparelhado e já preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Família, aqui no Salmo 7, Davi está falando para Deus: Senhor, se eu fiz algo que trouxe prejuízo ao meu irmão, a quem me ajudou, a quem me apoiou, se eu ajudei, se eu prejudiquei, que desça sobre ti, Senhor, a minha ira. Se eu fiz algo que eu desagradei ao Senhor, porque quando eu faço algo para o meu irmão, desagradando ao meu irmão, quando eu faço algo para prejudicar meu irmão, eu não estou agradando a Deus. E Davi fala que desça sobre mim a sua ira, Senhor. Por quê? Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu louvo a Deus, que eu faço tudo por Deus, se eu não amo o meu próximo, se eu não intercedo pelo meu próximo, se eu não direciono a minha atenção para o meu próximo? É muito fácil eu declarar que eu amo a Deus, é muito fácil eu abrir minha boca e falar: Senhor, eu te amo, Senhor, tu és tudo para mim. Mas se eu não amo o meu próximo, se eu não tenho compaixão, se eu não tenho empatia pelo meu próximo, como que eu posso amar a Deus? Como que eu posso declarar que eu amo ao Senhor se eu não me preocupo com o meu próximo? Como eu sempre falo, Deus ele quer que nós andemos em santidade, nos preparamos para ir morar com Ele. E a salvação, ela é individual.
Mas Deus, ele não chama egoístas. E Deus, ele não chama egoístas. Nós aceitamos Jesus, nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós começamos a caminhar com Deus. Deus nos molda e transforma, e nos cura, nos liberta, nos transforma e nos dá uma missão: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, levar as boas novas do Evangelho, falar do amor de Cristo, falar do que Deus fez na minha vida, através do meu testemunho, através do que Deus fez na minha vida, alcançar outras pessoas para juntos irmos para a glória. Então Deus, ele nos chamou para essa missão. Então como que eu posso querer morar com Deus no céu se eu não consigo conviver com meu irmão aqui na terra? Como eu posso querer ir para o céu e ficar junto com os anjos o dia todo declarando 24 horas que Deus é santo, 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 se eu não faço a vontade dele aqui na terra? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nem sempre a vontade do Senhor vai bater de frente com a minha, vai concordar com a minha, mas entre a minha vontade e o querer dele, eu fico com o querer dele, eu fico com a vontade dele. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, nós fomos chamados para fazer discípulos, nós fomos chamados para preparar um povo para ir morar com Jesus. E como fazemos isso? Através do nosso testemunho, através do nosso posicionamento, através das nossas atitudes. Jesus disse: amai ao próximo como eu te amei. O mandamento era: amai o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus veio e deu uma melhorada, vamos colocar assim: amai o próximo como eu te amei. Não tem como eu amar a Deus se eu não amo o meu próximo. Não tem como eu querer fazer tudo para Deus se eu não pensar no meu próximo. E Davi estava falando aqui: se eu fiz algo que prejudicou o meu próximo, se eu fiz algo que desagradou, se eu cometi alguma coisa de mal, que o Senhor julgará. O 8 diz: o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a integridade que há em mim. Ele está falando: Senhor, me julga conforme a minha justiça, conforme eu conduzi até aqui, o Senhor me julga. Julga as minhas atitudes, julga o meu posicionamento, julga conforme eu tratei o meu próximo, conforme eu fiz para o meu próximo. As minhas atitudes vai determinar aonde eu vou e aonde eu irei chegar. As minhas atitudes vai determinar quem eu estou me tornando em Cristo. E o 17 diz: eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Que possamos estar da forma e da maneira que o Pai quer. Que não venhamos olhar só para nós, mas que possamos olhar para o próximo, que Cristo venha refletir em nós e alcançar aqueles que necessitam. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o verdadeiro, um cristão genuíno, possam sentir o brilho do Espírito Santo em nós. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que te dê um dia abençoado, que Ele permita que você venha ter experiências com Ele. Se você não aceitou Jesus, entrega com o seu caminho ao Senhor, confia nele, que mais Ele fará. Não perca tempo. Deus tem um projeto, uma obra, uma missão para a sua vida. Então viva o projeto, a missão e a obra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e até amanhã.